Talvez a maior dificuldade que um evangelista tem no evangelismo pessoal é começar um diálogo com a pessoa que ele pretende evangelizar, principalmente para os mais tímidos. Existem várias técnicas de como iniciar uma conversa evangelística. Me proponho a lhe ensinar pelo menos 3 delas e que você vai escolher e colocar em prática a que mais você se identificar. A primeira técnica de como iniciar uma conversa evangelística chamamos de as 4 perguntas. Ou seja, quando se encontrar com alguém que você quer apresentar o evangelho e precisa iniciar a conversa, você faz a primeira pergunta. E a primeira pergunta é: você pensa muito nas coisas espirituais? Deixa a pessoa pelo menos pensar por uns instantes e você faz a segunda pergunta. Na sua opinião, qual é a maior necessidade espiritual do ser humano? Você pode até sugerir, dando exemplos como paz, amor, fé, paciência, tolerância. Primeiro você inicia com o que a Bíblia diz. E ela diz que a maior necessidade espiritual do ser humano é uma experiência de salvação com Jesus Cristo. E aí você pergunta: você já teve uma experiência de salvação com Cristo? A resposta pode ser sim ou não. E por último, a 4ª pergunta é: posso falar com você sobre a salvação através de Jesus? Se a pessoa disser sim, então você deve começar a explicar o plano de salvação, utilizando uma das técnicas de evangelismo, que pode ser as 3 cordas, o cubo evangelístico, a folha de papel, a pulseirinha e etc. O que não falta são técnicas de evangelismo. A segunda técnica de como iniciar uma conversa evangelística nós chamamos de fiel. Ou seja, cada letra lhe faz lembrar algo que precisa falar com a pessoa que você quer evangelizar. A letra F é família. Pergunte a respeito da família da pessoa. Observação: não seja como um delegado, que só faz pergunta. Quando você fizer uma pergunta, será necessário fazer um comentário também. Por exemplo, quando você perguntar quantos filhos você tem, se a pessoa responder 3, então você pode comentar: é mesmo? Eu também tenho 5 filhos, no meu caso. Meus filhos têm 29 anos, 28, 25, 22 e 20 anos. Quantos anos têm os seus? A letra I fala de interesses. Pergunte sobre o seu trabalho, hobby e outros interesses. Onde você trabalha? O que você faz lá? Eu trabalho na empresa tal. E com o seu tempo livre? Na letra E, você fala sobre a experiência religiosa, ou seja, pergunte sobre a sua igreja, suas crenças, que igreja costuma frequentar, ela fica onde? E por último, a letra L, que é o levantamento espiritual. Comece a falar do plano de salvação. Pode começar assim: deixa eu fazer uma pergunta. Se você morresse hoje, teria certeza de ir para o céu? Se a pessoa responder tenho certeza, então faça ali outra pergunta. Suponha que você estivesse diante de Deus neste momento e Ele lhe perguntasse: por que eu deveria deixá-lo entrar no meu céu? O que você diria? Muitas vezes a pessoa vai responder com boas obras, batismo, eu sou uma pessoa boa, ou procuro sempre fazer o que é reto. É a oportunidade que você tem de explicar o plano de salvação. A terceira técnica de como iniciar uma conversa evangelística chamamos de o senso religioso. É uma das técnicas mais antigas que conheço e que na maioria dos seminários teológicos que tem a matéria evangelismo na sua grade curricular é aplicada esta técnica numa visitação de casa em casa. É aplicado um questionário impresso onde inicialmente é anotado o nome e o endereço da pessoa que você quer evangelizar e depois são feitas as perguntas que são: primeira pergunta, qual é a sua religião? Segunda pergunta, frequenta a igreja regularmente? Terceira pergunta, conhece a Bíblia? Quarta pergunta, tem a Bíblia em casa? Quinta pergunta, já visitou alguma igreja evangélica? E por último, a sexta pergunta, conhece o plano bíblico de salvação? Sim, se disser, você possa perguntar: qual é o plano bíblico de salvação? Não, aí você apresenta o plano de salvação utilizando uma das técnicas de evangelismo pessoal. Ou seja, você pode usar a folha de papel, a pulseirinha, o cubo evangelístico, as 3 cordas ou qualquer outra técnica. Que Deus te abençoe e que você possa cumprir a sua missão, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém.